Olá! Enquanto o mundo questiona ainda a morte de George Floyd, o governo Bolsonaro tenta excluir a violência policial do relatório sobre violações de direitos humanos de 2019. Eu converso com a advogada Débora Camilo, militante dos movimentos negro e feminista e defensora dos direitos humanos. Oi, Débora, tudo bem? Tudo bom? Eu agradeço o convite para esse nosso bate-papo. Só ladeira abaixo, né, Débora? Cada vez mais, né? O MP está questionando essa atitude do governo, né? Ele está tentando fazer isso, até a Damares, que pela pasta da Damares, está tentando fazer essa questão de excluir os direitos humanos, do relatório dos direitos humanos sobre violência dos policiais. Como é que você encara essa decisão? Num momento em que o mundo pede transparência, né, a todo momento, a gente tem rebatido muito, né, durante todos esses meses, os que antecederam o período eleitoral, pós-eleitoral, transparência e o combate às fake news. E num relatório de tamanha importância como né, esse relatório que trata sobre a violência num todo, deixar de lado, né, números que forneceriam informações para até que a gente crie políticas para combater esse tipo de violência. Então, infelizmente, é uma postura do governo federal que, de alguma forma, não causa surpresa, né, mas que, infelizmente, coloca a gente, mais uma vez, num ranking horrível, que é justamente de não tornar transparente os nossos números e que possibilite um enfrentamento real a esse tipo de violência. Você falou em números, né? Ano passado, o país teve ao menos 5.804 pessoas mortas por policiais. São números assustadores. Essa morte, isso no Brasil, tá? É um dos países mais violentos, aliás, a policial no Brasil é uma das mais violentas do mundo, se não é a primeira mais violenta do mundo. Mas no caso dos Estados Unidos, voltando um pouquinho, a questão do George Floyd foi não só racismo, né? Mas foi também a violência, né? E a violência no Brasil ataca muito contra o negro mesmo, né? É muito forte, mas ela não é uma coisa só de negro, pobre também, né? Pobre também, uma certa forma. Você tem uma questão de classe e raça, né? Nesse contexto. E é uma coisa que é preciso combater e debater, né? Qual é o tipo de segurança pública que nós queremos, qual é o tipo de polícia que nós queremos, a quem as polícias servem, e assim, para além de ser a polícia que mais mata no Brasil, é a polícia que mais morre, né? Então, assim, os números são assustadores, é o número de trabalhadores que são mortos, e aqui a gente tem que trazer a realidade, né? A polícia militar no Brasil, ela é mal equipada, ela é mal treinada, esses trabalhadores e trabalhadoras são colocados, por vezes, sem os treinamentos adequados e sem condições. Então, eles também são vítimas dessa violência. Você colocou uma coisa bastante importante agora, que eu acabei também tendo um dado sobre isso. Centenas de policiais estão afastados no Brasil por problemas psicológicos. Não está na hora de discutir uma política de mudança de a polícia, qual a polícia que nós queremos, na verdade, né? Eu quero uma polícia diferente dessa que está aí. Você também, como defensora dos direitos humanos, deve pensar como eu. Tem jeito de ser uma polícia diferente, né? Tem, mas precisa ter vontade política para debater isso, né? E quando a gente pergunta a quem a polícia serve, ela serve ao Estado. E a quem o Estado serve? Né? O Estado não serve para a população, para a maioria da população. O Estado serve para garantir os benefícios de uma elite, né, de uma pequena parcela da população. Então, se a polícia serve ao Estado, o Estado não serve para a maioria da população, então a polícia ela não está fazendo o trabalho que seria justamente junto com a população mais carente, tratar de forma adequada a sociedade em si. Débora, você falou outra coisa importante, por isso que eu gosto de entrevistar você. Você falou outra coisa importante, a polícia serve o Estado e não o governo. E a gente vê nesse governo federal que várias vezes o governo federal, o atual governo federal, está tentando usar a polícia, seja a polícia federal, seja outro tipo de polícia, para reprimir manifestações, né? Ou seja, defender o seu governo. Na verdade, não tem nada a ver com o governo,
né? A polícia tem que defender o Estado brasileiro. Isso quer dizer que a polícia tem que defender a Constituição e tem que defender a democracia, não é isso? Mas a gente tem um presidente que se intitulou a própria Constituição, né? Eu sou a Constituição. Então, ele acredita que ele está acima de absolutamente tudo, ele está acima de todas as forças, ele está acima de todos os poderes. Para ele, essa questão dos três poderes é algo irrelevante, porque ele, enquanto presidente, é como se fosse o imperador, né? E nós tivemos as manifestações em São Paulo, eu não vou lembrar agora exatamente o dia, que foi no domingo, onde houve um ato democrático, junto com as várias torcidas, né, de times que são as torcidas antifascistas, e ao mesmo momento que houve na Paulista essa manifestação, ocorreu uma manifestação pró-Bolsonaro. E ali ficou muito nítido, né, de que forma a polícia age, para quem ela age. Ela reprime um lado somente das manifestações, que era justamente a manifestação que lutava por mais democracia, né, e é contrário ao governo Bolsonaro, enquanto o ato que era pró-governo Bolsonaro, que era totalmente fora do que a lei determina, porque pedia fechamento de Congresso, AI-5, defendia a ditadura militar, e essa parcela não foi reprimida. Então, ali, a polícia demonstrou de que lado ela está. E foi interessante porque a própria imprensa, ela estava presente no ato, e algo que foi muito reforçado era que não havia nenhum problema durante a manifestação, né, democrática, e que iniciou com a truculência policial, e que nada foi feito contra os pró-Bolsonaro. Então, assim, aí realmente a gente vê a que serve, né, a quem serve, e quando você está na rua por mais democracia, é algo que deve ser combatido, né? Essa é a postura que tem tido. E o governo Bolsonaro, ele tenta fazer com que todas as instituições, o que ele fez em relação à Polícia Federal, a tentativa de aparelhar a Polícia Federal, e a gente sabe que ele e seus parentes, né, têm aí uma forte ligação com grupos que deveriam ser combatidos, que é com a milícia, e há, sim, a preocupação de que não se avance com diversas investigações, tanto investigação de fake news, como outras participações, e aparelhar a Polícia Federal seria uma forma de conseguir barrar as investigações contra os seus amigos e parentes, né? Como ele mesmo falou, se atingir meus amigos e meus parentes, eu vou ter que intervir. Débora, uma última pergunta, sei lá como é curto o tempo, né? Mas acho que o recado está dado. Eu queria que você falasse muito rapidamente, bem curtinho, se existe uma polícia na periferia, aqui na Baixada, que estou dizendo agora, tá? Existe uma polícia na periferia e uma na orla da praia? São diferentes as polícias? Não? Existe. E isso é no Brasil todo. Até porque uma coisa que você falou logo no início, há uma questão de classe, né? E há uma questão racial. E em Santos, aí colocando em Santos, nós vivemos de alguma forma, uma segregação racial. Há alguns relatórios em 2014 que dizem que há uma segregação racial na cidade de Santos, onde parte da população, a maioria, né, a população pobre e negra, está nas periferias, está nos morros, e essa é a conduta que a gente percebe de tratamento, não só da polícia, mas de todos os agentes públicos, administração pública. Então, quando falta investimento em determinadas áreas e setores, a gente sabe que a violência e a repressão elas vão ser maiores nesses lugares. Então, essas pessoas que, por vezes, são vistas como bandidos, né? E eu moro na periferia, eu sou moradora da periferia, a gente eu sinto na pele, né, a diferença de tratamento. Então, você estar nesses lugares, você viver nesses lugares, e dependendo do seu estereótipo, você já vai ser taxado como alguém que deve ser eliminado. Então, há uma diferença, sim, de tratamento, há os que são os cidadãos de bem, né, que estão na orla, e quem deve, de alguma forma, ser tratado como suspeito sempre, né? Então, há, sim, uma diferença de tratamento por parte das polícias, das administrações, quando se trata de periferia e área nobre.
É isso aí, Débora. Eu queria agradecer muito a sua presença no programa, né? Eu acho que essa discussão que nós estamos falando aqui, esse assunto tem que ser discutido, debatido muitas vezes ainda. A gente tem que colocar isso sempre em evidência para que isso um dia, se Deus quiser, isso mude completamente, né? A gente tem cidadãos iguais, somos todos iguais, independente de onde moramos, independente da cor da pele, independente do que somos, né? Eu sou jornalista, você é advogada, minha profissão e a sua não são nem um pouco melhores do que de um gari, de um outro tipo de função essencial para a sociedade. Não é, Débora? Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade e só para ressaltar a importância realmente do jornalismo e do jornalismo sério, que é esse que você, o Diário do Litoral, fazem. Então, parabenizar, porque é só com o compromisso com a verdade que a gente vai conseguir aí superar tamanha atrocidade que são essas fake news e fazer com que a população realmente reflita sobre o que realmente sério e necessário. Muito obrigado. É isso aí. Acompanhe o Diário pelo Facebook, pelo site www.diariodolitoral.com.br e confira o impresso numa banca perto de você. Até o próximo boletim. Tchau.